Bom dia, pessoal. Como estamos? Prazer. Bruno na área novamente, na parte fiscal, para a gente ter mais algumas informações adicionais do nosso sistema do livros. Então, pessoal, o que acontece, então, na RLC 224? Nós vamos tratar de dois assuntos da IC. A gente vai tratar do IRLP e contribuição social, a majoração, e a redução linear do COFINS. Eu vou iniciar com o IRLP e a contribuição social. Então, basicamente, pessoal, vamos tratar como já funciona o sistema hoje, como é que é a situação antes da LC, como é que ele funcionaria, como é que ele estava funcionando até então. Quando eu faço aqui a minha apuração trimestral ou resumo de cálculo de impostos federais, vou fazer aqui o primeiro trimestre de 2026, tá? Nosso exemplo aqui para a gente dar uma verificada. Aqui eu tenho uma empresa que tem serviço e comércio. Faturou 650 mil no trimestre em cada situação, na venda e na parte do serviço, totalizando 1.300.000. O limite é 1.250.000 na questão da majoração, mas vamos falar como se fosse da questão antiga. Ele vai dividir, no meu caso eu estou colocando 12% da parte de comércio, contribuição social e 32%, e na parte de serviço 32 a 32 com RLP, beleza? Tudo cálculo certinho, aqui tudo cálculo bacana, calculando adicional de 60 mil, quando ultrapassa 60 mil, como vocês já estão acostumados. Na questão da majoração, o cálculo que vai aparecer para vocês se guiarem, para ter o que deu de adicional, não vai ser no relatório, ele não vai acontecer aqui no relatório. Inclusive, quando eu entro na rotina de cálculo de impostos federais, ele dá um informe aqui para nós. Para visualizar o cálculo da apuração trimestral, contribuição social RPJ em empresas de lucro presumido de acordo com a LC 224, acesse o menu tal, exportações diversas, exportação trimestral lucro presumido, contribuição social e RPJ. Para facilitar localizar essa rotina, vocês podem aqui na árvore de busca, colocar aqui a palavra trimestre, ou TRIM, vocês vão localizar esse relatório. Quando eu vou abrir o relatório, o que vai acontecer? Ele vai solicitar qual é o trimestre que você está utilizando e ele vai gerar uma planilha em Excel com os valores. Ele tanto vai fazer a planilha quanto vai estourar em tela as informações. Então, para ter o devido entendimento aqui no que aconteceu nessa planilha, o que a gente tem que levar em consideração? Quando é comércio e serviço, no excedente do valor, aqui é 1.250.000, ele excedeu em 50 mil, quando eu tenho as duas situações, comércio e serviço, eu tenho que fazer proporcional. Eu não posso só pegar o excedente e aplicar direto sem dividir pelos tipos de situação. Se é só comércio ou só serviço, joia, dá para fazer normalmente. Então, aqui no cálculo que ele me apresentou, o excedente é 50 mil. Então, vendas 650 mil, antes de fazer essa parte, como é que eu sei para fazer o proporcional, fazer o cálculo do proporcional? Eu posso fazer também um resumo de faturamento. E aí eu faço o detalhado, porque ele divide para mim o que é venda do que é serviço, também é uma outra possibilidade que você quiser fazer, eu consigo ter os valores certinho. Tanto aqui, quanto no próprio resumo de impostos federais, ele te dá a divisão da receita bruta de serviço e de produto, para tu poder fazer a situação de cada um, a proporção de cada um, para poder fazer o devido cálculo. Isso aqui é uma outra dica. Então, 650 de vendas e 650 de serviço, totalizando 1.300.000. Aqui na parte do IRLP, está aqui os 50 mil. Quando tem as 50 mil, eu tenho que dividir. Na verdade, na parte de comércio excedido, ele vai ser 25 mil. 25 para serviço e 25 para comércio. É nele que eu vou fazer a majoração. Então, aqui, a receita excedida para o comércio dos 25 mil, ele vai aplicar a alíquota mais 10%. Eu até separei aqui um bloquinho de notas bem passo a passo do cálculo que eu executei. Então, ele pegou o excedente de 50 mil, dividiu 25 mil, que é o excedente para cada situação, e dos 650 mil, eu vou diminuir os 25, que vai sofrer a majoração, e sobra 625 mil que eu aplico os 8% normal, para a primeira base normal, que vai dar 50 mil reais. Os 25 eu aplico 8,8, que é a alíquota mais 10%. 10% de 8% dá 8,8, né? Que dá os 2.200.
Então, a base nova com a majoração vai dar 52.200, somado as duas informações separadamente. Na parte de serviço, eu também tenho os 25 mil, que tem a divisão. Então, eu estou apurando 625 mil no normal, a 32%, e os 25 excedente, com 10% na alíquota, 35,20 a R$ 8.800. Totalizando a base com a majoração, 208.800. Então, a base de LP, sem o adicional, que tem mais o adicional de 60 mil, daria 261 mil. Aplicando o imposto, 15%, 39.150. Adicional é os 260 mil de base que eu já tinha localizado, menos 60 mil, dá 201 vezes 10%, 20.100. Total do RLP nessa parte aqui, 39.150, mais os 20.100, 59.250. Então, vamos ver se bate essa informação aqui. Então, tem os 2.200 do excedente, na parte de comércio, 8%, e 8.800 aqui do excedente a 32. Os 2.200 estão aqui, e os 8.800 estão aqui, que vai formar os 261 mil de base, ele está aqui, calculados 15%, 39.150. Aí eu tenho o adicional, a 10%, 20.100, totalizando 59.250. Então, o relatório ele te dá já tudo já mastigado, não mostra o cálculo interno, mas é exatamente esse cálculo que ele está fazendo na questão do meu IRLP. Então, essa é a forma que ele está fazendo dentro do excedido, no caso, o proporcional de 25 mil, porque excedeu 50 mil no trimestre. Já que o IRLP, aliás, a contribuição social, o cálculo vai funcionar da mesma forma, né? Então, ele excedeu 50 mil, também vai ser os mesmos 25 para cada um, para comércio e para serviço. E aí, a primeira alíquota, eu vou diminuir os 25 mil dos 650 de serviço que eu tenho, vai ficar 625 a 12% na contribuição social, 75 mil. E os 25 excedente, a 13,12, que é 12% mais 10% da majoração da alíquota, dá 3.300. Base com majoração, 78.300. Aí a parte de serviço, também vai virar os 625 mil de base, vai aplicar 32%, 200 mil, e do excedente 25 mil, 35,20, que é os 32 mais 10% na alíquota, que dá 8.800. Total com a base com majoração, 28.800, né? Então a base final fica 287.100, totalizando a 9%, 25.839. Então, uma situação adicional que eu tenho que levar em consideração é quando eu tenho comércio e serviço juntos. Então, eu tenho que fazer uma proporção dos dois, em cima do valor, antes do limite, e também do excedente, que você vai fazer o cálculo à parte da majoração. E feito esse relatório, você pode fazer a sua apuração normalmente. Ele também gerou o arquivo Excel que você pode estar colocando numa pasta, ou verificando em outro ponto para poder guardar ele com um cálculo. Cadê aqui? Deixa eu botar numa outra pastinha aqui, tá na área de trabalho. Vai ficar separadinho. Aqui é a minha planilha, e vai ter o cálculo da majoração. Então, eu não preciso fazer manual, pessoal. Então, fazer todo o cálculo ali para poder ver o valor do imposto no final. E lembrando que se ele ultrapassar 5 milhões, ele tem a dedução do valor. Se ultrapassar, ele tem que ter esse retorno do valor que eu paguei do excedente. E a diferença, então, como estava comentando sobre quando é só um tipo de serviço, só comércio ou só serviço, aqui eu estou em um outro exemplo que eu fiz rapidamente aqui, quando é só comércio. Se ele pegar 1.300.000, ele vai exceder 50 mil, 1.250.000, 8%, que é a base normal, e o excedente, 50 mil, eu aplico os 8,8%, eu aplico 10% na minha alíquota, vira 8,8%, e aí vira 4.400 a base majorada. Base total, 104.400 a 15%, 15.660. Mais o adicional de RLP, que ele pega a base, fica menos 60 mil, aí vem a nova base, é 10%, 4.440. Então, total 15.660 mais 4.440, 20.100. E a contribuição social também segue o mesmo caminho, só não vai ter o adicional de contribuição que não existe. O resto ele sabe exatamente igual. Inclusive, eu vou simular esse cenário para ver se vai calcular de fato.
Eu vou tirar aqui a parte de serviço, vou remover a nota. Eu vou adicionar o valor lá na nota de produto. Vou botar direto aqui 1.300.000. Ok, vou botar aqui 1.300.000. Vou salvar. Apuração trimestral. Então, aqui eu tenho os valores que eu gerei com somente comércio com 1.300.000. Então, tenho lá 1.300.000, excedeu os 50.000. Ele pega ali os valores, então, o 8%, 50.000, ele aplica os 4.400, que é o excedente. A base presumida nova é 104.400. Tudo certinho, 104.400. A 15%, 15.660. Mais o adicional de RLP, que ele chega em 4.440, com o cálculo da nova base, chegando em 20.100 o valor. A contribuição vai seguir a mesma lógica, não vai ter essa questão da proporção, mas ele calcula certinho ali, sobre o excedente de 50.000, ele vai chegar nos 6.600 aqui do valor da majoração, pegando uma base de 156.600, e aí aplica 9% direto, 14.094. Aqui não tem mistério, pessoal, bem fácil, bem tranquilo. Oi, Enio, tudo bem? No caso, essa parte aqui do IRP e contribuição social é só calcular a própria apuração, tá? Igual você faz sempre, normalmente, quando você já trabalha com lucro presumido, você precisa fazer a apuração trimestral, correto? Então, na apuração, quando você grava tudo certinho, eu já vou ter, tanto no relatório de cálculo de impostos federais, o valor, só que aqui ele não vai aparecer a majoração. A majoração só vai aparecer quando eu fizer a exportação trimestral no Excel. Então, posso calcular, eu preciso calcular, né, para ficar certinho. Ele igual vai aparecer, mas eu prefiro fazer a apuração, dei uma dica para vocês, para ver as demais informações se está certo, fora a majoração, até para seguir uma lógica, né? Então, calculou, gravou, aí você faz a questão do teu Excel com todos os valores da majoração. Mais alguma pergunta, pessoal? A ideia maior, assim, que eu gosto de frisar bem para vocês, é a questão da proporção, porque às vezes a pessoa se quebra no cálculo com a proporção. Olha para o relatório, e aí tem lá o serviço novamente, ele vai olhar assim e às vezes não aplica a proporção, ele aplica direto no excedente. Isso dá errado na hora de fazer o cálculo manual. A gente vai tentar fazer o cálculo. Se não fazer a proporção exata, e às vezes não é eu estou fazendo um cálculo a 50%, mas não vai ser sempre a 50%, lógico, vai ser 32, alguma coisa. Daqui a pouco as tuas vendas é 99,8% da receita bruta e o serviço 0,01, 0,1222. Então, a proporção tem que ser exata. Então, para evitar de fazer esse cálculo de proporção muito quebrado, acione essa parte aqui da exportação, que é um trabalho a menos para vocês fazerem, que realmente é um cálculo bem chato de fazer. E o sistema traz pronto para ter as informações corretas da majoração. Aí, quando é só serviço, só comércio, é fácil, não tem como dar algum tipo de problema. Então, o colega está perguntando, se é só separado, show de bola, tu aplica direto no excedente ali, não tem erro. Agora, o problema maior é quando tem mais de um tipo de situação, de comércio, serviço juntos. Aí, realmente tem que fazer a proporção, senão o cálculo não vai fechar. Beleza, então a gente pode então passar para PiscoFins da redução linear, então, tranquilo? Não, parâmetro não, Derek, não precisa habilitar nenhum parâmetro. Só que, lógico, o cálculo começa a valer a partir de janeiro de 26 para frente, ele não vai fazer cálculo, até por causa da própria LC, a vigência dela, então não vai aplicar para trás. Então, e sempre que você abrir a rotina do trimestre, seja ela resumo de cálculo, seja ela apuração, ele sempre vai te alertar da forma de fazer a majoração, obter os valores de majoração. Aí eu vejo que o pessoal está começando também a ajuizar os valores, né, começando a colocar tentar não ver o valor para botar para frente, verificar situações aí. Então o pessoal está ajuizando muito essa questão da majoração também.
Estou vendo bastante essa questão também. Beleza, então vamos passar para a questão então do PIS e do COFINS. Pessoal, na LC tem grupos específicos de produtos que vão acontecer a redução linear. De uma maneira geral, vai ser os produtos, né, que tem o 0,6 e 0,7 de CST e que contemplam um determinado grupo, tipo cesta básica, se eu não me engano, espero me ajudar também aí para lembrar todas, que tem a questão das sucatas, tem uns grupos específicos naquela NCM que vai aplicar. Preciso fazer alguma coisa no sistema para fazer o cálculo? Não precisa fazer absolutamente nada. No que eu importar as notas e tem aquela condição, ele vai trazer o valor. Onde é que eu vou enxergar isso dentro do sistema, tá? O melhor relatório para a questão da FD contribuições sempre vai ser o mapa. Por mais que eu tenha o valor dentro de resumo de cálculos de impostos federais, eu tenho que fazer um detalhamento por CST, até para ter as informações completas. Então, o mapa seria o ideal para poder fazer a menção. Quando eu vou direto em previsualidade do mapa, você pode colocar na árvore de busca até para localizar esse relatório, ele vai trazer o detalhamento. E aqui é um exemplo, tem um produto 0,6 na alíquota 0. Na situação nova, e já nas próximas versões, vocês vão ver que já está aparecendo algumas questões, já tá, nessa última já está, porque eu não estou na última versão. Vai aparecer a informação do valor total nesse ponto do relatório, segundo a redução linear. Ele destaca isso. Vai ter tanto do valor em redução linear. Vai aparecer neste relatório. Ah, Bruno, é que eu vejo qual é o melhor relatório? É esse cara que vai aparecer esse valor, que é o detalhamento por CST. Então, só para quem não sabe onde que fica o mapa, eu posso procurar na árvore de busca, mapa de apuração dos impostos, e ele também, deixa eu ver se eles colocaram para essa parte aqui, que eu acho bem interessante, aqui, ó, dentro de lançamento, sabe, SPED, mapa de apuração dos impostos. Ele fica desses dois pontos que eu posso estar acessando eles. E aí ele te dá o valor. Esse valor, ele vai ser processado dentro do arquivo. Então, quando eu estiver exportando meu FD contribuições, na hora de fazer a exportação, aí que ele vai encarregar de colocar o C110, que é uma observação lá na nota, e na própria apuração do M200 e M600, o M220 e M225, se eu não me engano, assim de cabeça. Ele vai botar tantas observações quanto o cálculo que é feito por ajuste, um ajuste acréscimo. E aí vai ter os valores totalizados da M200 e M600. Eu tenho um arquivinho aqui já pronto com as informações, eu vou só apresentar para vocês, inclusive eu vou importar no FD Contribuições para vocês terem uma ideia. Esse é um arquivo gerado pelo sistema, tá? Então, por exemplo, ele vai ter que gerar C110, ele vai sozinho gerar essa informação. Eu não preciso colocar a observação, ele vai trazer essa informação sozinho. Então, ele vai criar o C110, e na apuração M220 e M225, tá? Então, operação sujeita à redução linear, na M220, a gente informa qual é a situação do valor, e também um detalhamento da CST no M225, ocorrendo o cálculo. O cálculo vai acontecer no M225, que vai jogar no M200. Então, eu vou aproveitar esse arquivo aqui, vou fazer a importação do sistema para vocês verem aqui. Eu devo ter contribuições, vou fazer ele abrir para nós darmos uma olhadinha. Vou buscar o arquivo aqui. O único erro que vai aparecer aqui para nós é a chave, que é uma chave inválida, mas vai ser o único erro que ele vai me apresentar. Só para vocês verem que é somente esse erro que vai aparecer. Eu não estou usando uma nota válida, é uma nota exemplo para mostrar para vocês, né? E aí, automaticamente, ele vai colocar nos registros corretos. Cadê saída, aqui. Então, ele vai aplicar no C110 a operação da redução linear na LC 224, sempre lembrando que vocês têm que manter atualizado o FD contribuições para ter essas questões. Se ele estiver muito defasado, ele não vai ter os códigos. Ele dá algumas cargas assim, mas eu não lembro se uma versão mais antiga ele vai dar a devida carga nessa parte, tem que dar uma olhadinha. Mas atualizem o FD contribuições. A última versão, se eu não me engano aqui, é o 6.1.2, a versão do FD contribuições. Então aqui eu tenho o C110 com a informação da LC 224,
E depois, na própria apuração lá no M200, aqui ele já fez o cálculo para nós aqui, e esse resultante, 1,65 na nota, que é uma nota de R$ 1.000, ele é resultante aqui do M220, aqui está o ajuste que ele fez, um ajuste acréscimo. Então ele pegou o valor, colocou qual é a informação e qual é o período, o código de ajuste é o código 11, e mais para baixo o cálculo que ele fez de cada, porque ele vai trazer também o número da nota. Então ele não traz só o cálculo, ele apresenta de que nota ele trouxe a informação e qual é a conta contábil que veio a informação. Tudo certinho. O documento, na verdade, é M220, na verdade, o documento. E o detalhamento aqui embaixo, onde ele vai ensejar no M200 e também no próprio M600. Aliás, aqui, M600. O 760, né, que é o valor de R$ 1.000, então apliquei direto o 1,65 760, como se fosse um lucro real. E aqui eu tenho também o C620, que é ajuste a acréscimo, um código da nota tudo certinho e aí ele ser indicado, e o filho dele, o M225, um devido cálculo, em que ele aplica lá o M200 e M600. Em via de regra, não preciso fazer nenhum ajuste no sistema, ele vai identificar. Está saindo também uma ou duas requisições que daí ele vai apontar, ele vai centralizar as NCMs que tem esse contexto. Então ele vai aglutinar essa questão e vai trazer informações rápidas, uma vez só, aquelas NCMs que devem ter a redução linear. Dúvidas, pessoal? E dica também, se vocês estiverem fazendo a redução linear e algum item deveria ter e não ter, que é um grupo diferente do que a gente falou aqui, por exemplo, a cesta básica e sucata, por exemplo, acione o suporte, se tiver alguma mudança na legislação, algum outro grupo a mais que vocês tenham e que mudou alguma questão e deveria ir, manda para o suporte que a gente faz o ajuste na hora, isso é bem rápido de resolver, até porque a legislação tem que seguir exatamente conforme as mudanças que vão ocorrendo. Aqui tem um questionamento sobre o arquivo. Ele vai trazer todos os campos, tá? Ele vai tanto cadastrar a observação que é obrigado a ter, para justificar depois a questão lá no M200 e M600. Então, sim, ele vai trazer todos os campos e vai validar o arquivo. O meu só não validou porque eu estou usando apenas uma chave inválida. O arquivo está todo válido. A diferença é que só que ele não validou total agora por causa da chave. Estou usando uma chave inválida, mas o seu arquivo ele vai validar normalmente. Então, pessoal, é isso. Então, esse seria nossas dicas, basicamente, dessas duas questões mais atuais. Eu sempre procuro ser mais objetivo, colocar o material exatamente com o que a pessoa vai fazer no momento. E qualquer dica, situações que vocês venham a ter em relação a esse assunto, vocês podem nos retornar via suporte. Também vocês podem nos seguir nas redes sociais, porque não é só a questão de seguir em si, no próprio Instagram e no YouTube, mas mais no Instagram também. Você acaba recebendo os próximos webinars, a lista, as próximas situações que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, vocês vão receber sempre as novidades da DataCentro em relação ao sistema, independente do sistema, TP, contábil, livros. Bueno, pessoal, então, vou estar encerrando agora, então, o nosso webinar. Sigam nós nas redes sociais e até a próxima, nos treinamentos na parte fiscal do WinLivros. Até mais, pessoal. Até a próxima.